Olá, espero que todos estejam bem quando forem assistir a aula ou a nossa conversa, né? Não temos o objetivo de ensinar, mas de trazer uma reflexão. Há 15 dias nós falamos sobre o medo como uma emoção e eu achei interessante que seria importante, né, a gente separar o que é emoção para depois falar como nos relacionamentos diários, como é que nós estamos lidando com o medo. O medo, por ser uma emoção básica e bastante primitiva, nós vamos encontrar nas teorias confirmações de que é um sentimento inerente a todos os animais. Nós, considerados animais superiores, e os animais irracionais. Até porque é um sentimento, é uma emoção que nos leva a buscar proteção, né? Se a gente pensar num coelho acuado pelo leão, pela onça, né, ele vai procurar um esconderijo. É um sentimento de preservação, de autopreservação, de autoproteção. Mas também se nós formos conversar com uma pessoa, né, que está indo para um consultório dentário, ele vai manifestar algum sentimento de mal-estar, porque tem pessoas que têm medo do motorzinho, né, tem medo da anestesia, não lida bem com essa situação de exposição a algo que causa preocupação. Então, medo, não nos faltam situações para manifestarmos esse sentimento, para que essa emoção tão primitiva e tão básica ela venha à tona. Mas tudo certo, né? Até aí tudo bem, faz parte da nossa vida. Mas e daí? Como é que nós vamos relacionar com uma situação, com uma emoção, com um sentimento, com posturas, com gestos, que foi o que nós vimos no último encontro, numa situação que nos vai causar estranhamento? Geralmente nós manifestamos algumas questões biológicas, como sudorese abundante, palpitações, tontura, visão turva e até o desfalecimento. Tem gente que acha exagero, né? Aquela expressão morreu de susto é porque o medo foi tão grande que o impacto não podia ser outro a não ser realmente morrer, né? Porque nós temos uma parada cardiorrespiratória no momento em que nós mobilizamos todo o nosso sistema nervoso e circulação sanguínea para preparar para a fuga. E dependendo desse impacto, a gente não consegue fugir, né? E o nosso coração, ele entra em batimentos tão acelerados que nós não damos conta. Porque nós precisamos de um equilíbrio, né? Nem um aceleramento nos batimentos, nem uma diminuição. Porque ambos extremos vão nos levar a uma morte iminente mesmo, né? Não tem outro jeito de ser. Mas então, como é que a gente está relacionando, né? Como é o nosso relacionamento com o medo? Nós estamos fechados num vidro, numa bolha de plástico, né? Num ambiente que não queremos ver ninguém, falar com ninguém, ou a gente está buscando um equilíbrio? Aí alguém vai pensar, nossa, que equilíbrio, né? Numa praia, num mar. Mas, de repente, nós podemos partir para uma meditação onde a imagem escolhida para que nos detenhamos com a nossa visão imaginária seja exatamente esse equilíbrio dessas pedras. Se nós olharmos para as pedras, elas têm formatos diferentes. Isso significa que todos nós somos diferentes. Um ou outro vai manifestar uma diferença na busca desse equilíbrio. E está tudo certo, né?
eu vou saber como é que eu vou buscar meu equilíbrio, então e outras pessoas também vão perceber como vão buscar o equilíbrio. A questão é que nós estamos buscando equilíbrio de uma forma equivocada, ou através somente das medicações, ou através de um recolhimento extremado e começa a entrar num processo depressivo. Às vezes eu preciso parar para entender como é que eu faço para me equilibrar. Mas eu tenho que dosar essa parada, né? Se eu fico aí mais de 6 meses paralisada, aí já é uma questão com fundamentos para a gente pensar, com embasamentos para a gente questionar por que esse isolamento. Nem sempre isolar significa que eu estou preparando para o equilíbrio. Se a gente prestar atenção na expressão física, né, dessa gravura da moça dentro do pote de vidro, não é porque o pote está tampado, porque nós temos espaço ainda entre o corpo e a tampa do pote. E essa é a sensação de muita gente com relação ao sentimento medo. A manifestação de uma emoção que está desequilibrada. Nunca se falou tanto em paranoia, nunca se falou tanto em pânico. E eu preciso me perceber para saber quando é que um medo está me deixando paralisada. O medo de uma cobra que me deixa paralisada é real, ele existe, e se for uma cobra venenosa eu posso morrer. Então faz sentido da minha paralisação mediante aquela situação. Mas eu me paralisar porque eu tenho que apresentar um trabalho de faculdade, de um projeto, ou ir para uma reunião representar alguém que não pode estar presente, né? E o nosso meio é bem básico isso, né? Eu não posso ir, eu peço alguém para ir representando ou o serviço que eu faço ou a minha pessoa. Se isso me paralisa, tem algo muito sério que eu preciso olhar para mim. Não é frescura, não é mimimi, é algo que está me deixando adoecido. Tem gente que tem distúrbios gastrointestinais, tem gente que tem enxaqueca, tem gente que tem dores musculares. Tamanha descarga de adrenalina, que é o nosso hormônio, né? Que nos deixa paralisado. Porque quando a descarga é muito grande, eu não tenho iniciativa, eu não tenho facilidade para sair do lugar, para pensar, para tomar decisões. E também nunca foi tão necessário tomarmos decisões. Principalmente porque às vezes nós temos uma decisão às 8 horas da manhã, ao meio-dia nós temos outra e quando a gente volta do almoço é outra situação determinada. Então isso vai fazendo com que nós venhamos a desenvolver uma desconfiança em tudo que está ao nosso redor. E se eu acabo desenvolvendo uma desconfiança no meio ambiente externo, a minha autoconfiança sofre abalos bastante significativos. E a forma como eu estou lidando com essa autoconfiança rebaixada é que vai me levar a pensar no medo de empreender novas situações, que sejam decidir por um trabalho, iniciar um relacionamento, confiar nas pessoas com quem eu trabalho, confiar nas diretrizes estabelecidas. Isso vai me levando a um adoecimento. Esses dias eu vi de uma servidora uma colocação muito interessante, né? Nós estávamos numa roda de conversa e ela falou assim, eu já tomo meus psicotrópicos que é para dar conta de chegar na unidade. E isso me alertou porque nós somos um grupo de doentes cuidando de outro grupo de doentes. Doenças diferentes, mas ambos estamos adoecidos.
E quando se trata de psicotrópicos, a gente acaba tendo uma alteração de humor, uma alteração física, ou sonolência, ou hiperatividade, ou intolerância exagerada, falta de paciência, e isso só vai agravando os nossos relacionamentos sociais. Daí a tendência às pessoas a se fecharem. E quando elas menos esperam, quando se dão conta da situação, estão num pote de vidro tampado. Percebam que nem a tampa está fora do lugar. E tem pessoas que não vão conseguir com muita facilidade, ou sem ajuda profissional, que consigam destampar esse vidro, que consigam sair de dentro do quarto, que consigam sair pelo portão e viver a sua vida social de forma adequada. Essa citação está no livro Medo Líquido, que é um livro extremamente denso para a gente ler e estudar. Porque o medo ele é denso. Ele é tão denso que, como a gente não tem muita facilidade para entender, a gente deixa ele de lado e vai com medo mesmo. Mas às vezes eu preciso entender. Porque o medo tem muitos olhos e enxerga coisas no subterrâneo. Esse subterrâneo tem muita analogia com o inconsciente de Freud, né? Na psicanálise, quando ele começou a estruturar a nossa mente de forma a ficar menos difícil de entender e mais clara, mais explicativa no que se diz de ego, superego e o id, né? Então, consciente, inconsciente e a nossa mais íntima estrutura que às vezes nem nós conseguimos perceber. E como a gente é criado para ter coragem, a gente acaba não entrando muito em contato com o subterrâneo, porque o subterrâneo nos causa espanto, nos causa desmotivação e nos faz rebaixar a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Então, quando a gente olha para essa frase, só ela daria para a gente conversar assim, pelo menos um dia inteiro. Porque se eu não consigo perceber o que não vai bem em mim, eu vou jogando para o lugar que eu não tenho acesso. Então isso vai aparecer numa crise de pânico, numa síndrome de pânico. Isso vai aparecer num processo psicoterápico quando eu vou trabalhar com um profissional que vai aprofundando as minhas questões emocionais. Vai trabalhando comigo o meu jeito de ser e de estar no mundo, isso vai aparecendo. Isso me lembra as histórias, né, da infância, quando não queríamos dormir e lá vem a avó ou a mãe com uma história de monstros. Como se não bastasse os monstros que nós temos no nosso interior, e são vários. E tá tudo bem. Acontece que eu preciso conhecer esses monstros, porque eles fazem parte. Não monstro no sentido de sair agredindo, matando, mas eu entender o que me causa medo. Porque eu preciso me relacionar comigo mesmo. Se o relacionamento comigo não está bom, ele não vai estar bom com ninguém. Porque os nossos relacionamentos, eles são extensivos. Nós somos relacionamento o tempo todo, desde que nascemos. O primeiro ser com o qual a gente relaciona é com o médico, com a enfermeira. Todo mundo fala que é com a mãe, mas não é. É com quem realizou o parto de onde eu nasci. Então, a primeira impressão que eu tenho do mundo é alguém que me tirou de um lugar seguro e tranquilo e me fez chorar. E o medo começa ali. O medo de eu não ter mamar, o medo de eu ficar sujo, molhado, o medo de eu sentir frio e não ter ninguém para me acalentar e me aquecer. Então o medo é muito inconsciente.
Por isso que ele enxerga coisas no subterrâneo. E a gente vai crescendo e a cultura vai nos mostrando que a gente precisa ser corajoso. Ok, precisamos ser corajosos, sim. Mas precisamos olhar para os nossos medos e assumi-los. Porque nós só vamos conseguir trabalhar bem algo que não vai tão bom em nós se nós entrarmos em contato. Do contrário, nós vamos nos afastar, vamos nos encher de psicotrópicos. É mais fácil, é mais barato e não mexe comigo emocionalmente. Porque fisicamente ele vai alterar todo o meu sistema neurológico, o meu sistema muscular, o meu sistema de humor. E a psicoterapia, ela não vai causar tudo isso, mas ela vai causar um incômodo muito grande, que é eu olhar para mim e dizer, eu sou assim mesmo, e é com isso que eu vou ter que lidar. Eu não quero entrar em contato com o subterrâneo, porque causa espanto. Quando nós falamos do medo, emoção e sentimento, a gente falou o tempo todo que ele é uma questão de sobrevivência. E o medo está ligado no momento atual. Porque nós não temos medo do passado. A gente pode até ter medo agora de que o passado retorne. Mas o medo é agora. Ele é presente. Ah, mas eu tenho medo de que no futuro eu não consiga ser independente. Isso não é medo mais. Virou ansiedade. Então hoje a nossa conversa é o que eu posso fazer hoje com os meus medos, com o subterrâneo que eu não quero descer as escadas do porão para saber o que tem lá embaixo. Então o medo está agora, é o que eu preciso fazer agora. A gente tem os medos instintivos, que são os nossos medos de sobrevivência. Eu sei que tem um cachorro bravo naquela rua, eu não vou enfrentar esse cachorro. Eu estou me preservando de uma mordida ou de um ataque violento de parar no hospital. E olha que a gente tem tido muitos casos parecidos nesse sentido. É a nossa sobrevivência. Então eu preciso valorizar esse medo. Ah, mas eu preciso realmente passar naquela rua. Aí eu preciso parar e pensar. É só essa rua? Eu posso passar na outra calçada? Eu posso dar uma volta, passar na rua de baixo, na rua de cima, ou dar meia volta? Tudo isso são nuances dos pensamentos que eu preciso ter claro para que eu sobreviva a esse cachorro. Um exemplo muito claro, né, dessa época nossa de chuvas torrenciais e de enchentes. Na terça-feira eu vi uma reportagem que sempre eu falo. Sempre eu fico imaginando e analisando. Será que eu preciso realmente enfrentar uma correnteza, uma enxurrada extremamente violenta? Porque tinha um carro no meio da Anhanguera todo com água quase chegando na janela. Quantos motoqueiros? Então, nesse momento, eu não faço uma avaliação do meu quesito sobrevivência. Ah, mas eu preciso chegar do outro lado. Eu preciso parar e pensar por que é que eu preciso chegar do outro lado. Então, tem coisas que nós precisamos olhar para o nosso medo biológico e não querer provar para todos, menos para mim, que eu preciso ser corajoso. Porque nessa situação não existe um momento para ser corajoso. Existe um momento para que eu analise e perceba se o movimento que eu estou fazendo, eu não estou querendo dar uma satisfação para o resto do mundo, mas estou esquecendo que a satisfação é para mim. Porque quando nós vamos relacionar com uma situação que nos causa pânico, a gente primeiro pensa, né? E vê o que é possível de ser feito. Por exemplo,
Às vezes as pessoas acham que é muito tranquilo gravar uma aula, mas a gente precisa se preparar para gaguejar menos, né? Para ter uma clareza do que está sendo colocado. Porque tem coisas que vão ficar registradas e não se apagam, como experiências em nós. Experiências do medo biológico é muito difícil de apagar, assim como os medos psicológicos. Qual que é essa diferença? É que o medo psicológico ele foi direcionado pela sociedade, pela cultura, pela minha família, e isso eu vou criando uma resistência a acreditar que possa ser diferente, que são os medos aprendidos e modelados pelos padrões sociais. E talvez são necessárias muitas, mas muitas gerações para que eu esqueça esse medo. Exemplo disso é o homem do saco, a negra doida, que foram coisas que nós fomos crescendo com isso e que de repente essas crianças de hoje não têm mais essa preocupação. Tanto que a mídia foi criando situações que o primeiro vídeo, né, o primeiro filme criado foi Monstros e Companhia, para mostrar para as crianças que não existem monstros. Mas ao mesmo tempo que não existem monstros debaixo da cama, no guarda-roupa, no escuro, no caminho que eu nunca conheço, a gente acaba criando os nossos monstrinhos internos. E esses monstrinhos internos, eles não saem com vídeos, com filmes gravados e criados. Eles precisam ser observados por nós temos que descer lá no porão, no subterrâneo, e ter um contato com eles, para perceber e entender que é possível eles subirem as escadas e que de repente eles vão se manifestar, mas eu teria o controle sobre eles. A questão é que nós vivemos numa pressão psicológica tamanha que quando esses monstros resolvem subir as escadas, nós não temos controle. É o que nós chamamos de surtos. E olha que tem muita gente surtando. Muitas pessoas. Porque há situações que nós não sabemos como reagir. No livro Medo Líquido, né, eles trazem muito o exemplo do Katrina, 2004. Que foram emoções extremamente avassaladoras, como tem sido os últimos terremotos. Então essas situações vão entrando em contato com os nossos medos e nós vamos criando situações internas de um medo tamanho que nós não conseguimos nem ficar dentro de casa nem sair. E é um sofrimento muito grande, porque já não é um medo biológico, é um medo psicológico, é um medo aprendido. É a falta de controle sobre as minhas emoções. Então eu elaboro sentimentos, gestos, posturas extremamente desequilibradas com o meio externo. Então quando a gente tem essa percepção dos medos aprendidos, eles vão fazendo com que a gente se afaste um pouco da nossa essência. E às vezes precisa de um profissional qualificado, tecnicamente bom, na área da psicoterapia, para que me ajude a me perceber. Os medos estão aí, as situações estão aí, mas eu preciso aprender a lidar com essas situações. Caso contrário, a gente se perde bastante. Então eu trouxe um diagrama para a gente pensar, né? Como o medo, se ele não é acolhido, percebido, olhado de frente, o caminho que ele vai
promovendo em nós. Então, se a gente está em um medo biológico lá atrás, né? Acabamos de nascer, nós temos um medo biológico de passar fome, de passar frio, de perder o aconchego, de perder a proteção. E isso fica lá no nosso subterrâneo. Por que quando nós vamos para dentro de casa e fecha tudo, durante uma pandemia, a gente começa a desenvolver medos psicológicos e medos biológicos estarrecedores? Porque logo vem a questão da sobrevivência. Os meus mantimentos alimentícios podem acabar. Eu não posso sair para comprar. Passa a ter controle de entrada e saída do número de pessoas nos estabelecimentos. Então, o meu medo biológico ele vai tomando proporções maiores do que o necessário. E aí é uma linha muito tênue para que eu entre no medo psicológico. Os dois já estão caminhando de mãozinhas dadas. O medo que eu tenho de passar fome, de eu não poder comprar minha medicação. O medo que eu tenho e preciso fazer uma quimioterapia, mas eu não posso sair de casa. E aí instala-se o medo psicológico. Porque esse medo foi condicionado pela dificuldade que eu tenho de ter acesso aos bens que eu considero fundamentais na minha sobrevivência. Muitas pessoas, né, no terremoto da Turquia começaram a imaginar, a pensar e se acontecesse no Brasil, e se acontecesse aqui. Então esse medo condicionado de que algo de ruim pode vir a acontecer, entrou num processo de ansiedade. E aí aumenta-se a circulação sanguínea, batimentos cardíacos, eu começo a ter dor de cabeça, eu começo a ter dor de estômago, eu começo a ter dores musculares, eu começo a não querer dormir porque vai que acontece um terremoto e eu estou dormindo. Isso é um medo condicionado. E aí eu chego tranquilamente na ansiedade. E aí eu chego mais tranquilamente ainda, com muita... não no sentido tranquilo, mas no caminho aberto para a fobia, que é não querer dormir, que é não querer ficar dentro de casa, porque às vezes a minha casa pode cair. E isso passa a ser um medo condicionado porque o resto das pessoas estão seguindo vida normal. Então, como é que eu posso medir algo que não está dentro do limite? É quando eu estou sentindo alguma coisa que as outras pessoas não estão. É um processo de comparação? Pode ser, mas é um jeito de eu entender que algo não vai bem em mim. Porque percebam só, é um exemplo muito típico, né? De pessoas que precisam ingerir medicação para dormir. Só que ela não dorme, porque ela tem medo de dormir. Então precisa ter uma fala muito próxima aí do médico, psiquiatra e do psicólogo. Por que você não quer dormir tomando uma medicação para dormir? E aí essa luta interna cerebral, ela vai se agravando. Porque eu não durmo, porque a minha emoção, medo de dormir está muito maior do que a reação da medicação que ela causa no meu cérebro para que eu saia do estado de vigília para o estado de repouso. Imaginem, e claro, vocês têm contato com essas pessoas porque vocês estão na ponta da assistência, de pessoas que começam a manifestar outros agravos de saúde em função de um medo biológico e um medo psicológico. Há uma hora, com o passar de um tempo pouco,
não é um tempo muito longo, essa pessoa vai chegar numa síndrome do pânico. Porque o cérebro, o sistema nervoso central, não entrou em repouso hora nenhuma, e aí vai ficar muito mais difícil de saber onde começou o medo biológico, onde começou o psicológico, e todos estão juntos e misturados. E aí o tratamento fica mais difícil. E olha que eu estou falando de nós mesmos. Quando eu digo nós, somos nós profissionais da saúde. Tem muitos colegas nossos nessa situação. E aí já não se sabe mais como acompanhar essas pessoas. Porque eu precisava lá atrás, né, lá no biológico, entender quando começou um medo biológico exagerado. Porque olha só, é natural, né? É até aceitável que tenhamos medo do dentista. Eu sou essa pessoa. Mas se eu chego a perder os sentidos quando eu entro no consultório, vamos entender o que está acontecendo. Eu conheço pessoas que têm picos de hipertensão quando chegam na consulta médica ou odontológica. E às vezes isso não é encarado como sério. É encarado como, não, isso é fricote. Não é. Porque às vezes eu posso perder os sentidos e ter um agravamento muito sério. Cardiológico. Então a gente precisa entender por que é que a gente não está bem em determinado momento. Porque às vezes o medo biológico, que para todo mundo é básico, eu posso chegar na síndrome de pânico. Eu posso passar por uma fobia de não sair de casa. E isso é complicadíssimo e muito sensível, tanto para o paciente quanto para a família. E a questão é que a estrutura da nossa sociedade, como nós estamos hoje com valores morais, valores sociais, valores de cuidado com os outros, não nos preparam de forma alguma para a gente ser caridoso, carinhoso, cuidadoso com o familiar que apresente tudo isso. É um caso para nós pensarmos bastante sério. Então aqui nós temos uma listinha, né, de medos condicionados que eu fui falando, né, que a gente foi trazendo para pensar. E já depois de sermos grandes, né, a gente nasceu lá, o nosso primeiro medo foi sobreviver. Eu preciso de me alimentar, eu preciso de me cobrir, eu preciso saber quando eu estou com frio, quando eu estou com calor e chorar para alguém me acudir. Mas aí a gente cresceu. E aí a gente tem um medo enorme de falar em público. Não, mas você tem que aprender, imagina, você está fazendo, porque tudo é apresentação. Como que você vai ser um profissional se você não consegue falar em público? Se dê um tempo para essa pessoa, auxilie ela no que for necessário. Vamos aos poucos entendendo por que é que eu tenho tanto medo de me expor. Porque a gente tem medo de não ser amado. A gente tem medo de não ser aceito, de não ser acolhido. Então eu me fecho porque é um jeito de eu me sobreviver. Só que às vezes a sobrevivência fica caro, custa muito caro para as minhas emoções, né? E nós vamos encontrar pessoas que, por medo de ser abandonado e de ficar sozinho, não avaliam bem as suas relações, os seus relacionamentos.
Porque ao mesmo tempo que nós nascemos sozinhos, morremos sozinhos, nós passamos a nossa vida acompanhado por algumas pessoas. Mas o sentimento de estar sozinho, de ficar sozinho e ser sozinho são diferentes coisas. Porque às vezes eu posso ter um sentimento de estar sozinho e de estar abandonado no meio de uma multidão. Como eu posso estar super bem sozinho em casa, morar sozinho, sair do trabalho e ir embora sozinho. Então são sentimentos que dependem muito de como eu estou lidando com as minhas emoções. E tem um autor que eu gosto muito dele, que é o Marlon. Ele fala muito dos medos, que os medos são uma estrutura do ego, não a sobrevivência do ser. Então, cada medo desse, falando em público, ficar sozinho, não ser amado, não ser importante, às vezes eu carrego comigo uma estrutura de ego que tipo assim, se eu for tudo isso, ninguém vai mexer comigo. Todo mundo vai me deixar na minha. Só que nesse sentido, eu posso perder grandes oportunidades de evolução. Grandes oportunidades de crescer enquanto pessoa, não enquanto profissional, enquanto gente da sociedade, mas enquanto pessoa, enquanto eu mesma, né? Enquanto eu, essência, ser, objetivo de vida. Eu não preciso ser importante para os outros, mas eu preciso ser importante para mim em primeiro lugar. Eu preciso, mesmo estando sozinho, estar bem. Eu não preciso criar situações para eu ficar sozinha com medo de que eu não seja amada, acolhida, benquista. Eu preciso ficar sozinha porque eu gosto de ficar sozinha. Mas quando eu preciso de me expor para falar para alguém, eu vou do mesmo processo. E o que a gente tem percebido nos nossos trabalhadores, na nossa sociedade? Nós criamos situações onde às vezes não somos nós que estamos ali inteiros. Eu preciso de ser importante para que alguém veja que eu sou importante. Mas eu não tenho a menor satisfação pessoal com esse sentimento, com essa expressão. Quando nós falamos da outra vez, que nós manifestamos os nossos medos através de gestos, de posturas, de expressões faciais, expressões orais, seja elas quais forem, é nesse momento que às vezes eu quero mostrar para a sociedade que eu sou uma pessoa muito importante, mas o meu sofrimento interno ele é tão grande que eu não tenho menor satisfação, nenhuma expressão de alegria com esse fato. Então a gente precisa entender por que é que nós estamos agindo dessa forma. É uma estrutura de ego? É uma questão de sobrevivência? É o que eu estou fazendo? Quando nós estamos nas rodas de conversa com as pessoas, a gente percebe muito isso. Às vezes falta clareza de quem sou eu. Eu não sou Rosa Maria, psicóloga, servidora da Saúde Municipal de Goiânia. Eu não sou só isso. E a gente perdeu essa visão ou esqueceu de ver quem sou eu antes de tudo isso. Isso são papéis, né? Mas quem é essa pessoa, quem é esse ser que desempenha esses papéis? Moreno fala muito na teoria dos papéis. Tem papéis que nós vamos desempenhar muito bem, tem papéis que a gente desempenha por obrigação e tem papéis que a gente não quer mais saber deles. E quando a gente abandona alguns papéis na sociedade, nós somos taxados de incompetentes, de irresponsáveis, de medrosos, de sentimento de incapacidade. Não necessariamente, às vezes nós vamos deixar de desempenhar alguns papéis porque eles não nos são mais satisfatórios.
Mas isso precisa estar muito claro para mim. Se é porque eu não tenho mais satisfação, ou porque realmente eu estou com medo, ou porque eu não vou me dar bem naquele papel, ou porque eu não estou afim mesmo de fazer. Então tem coisas que a gente precisa olhar para nós e dizer para a gente quem eu quero ser e quem sou eu. E muitas vezes o medo nos atrapalha para fazer isso. Muitas vezes a gente evita a rejeição não nos colocando. Ah, eu não dou conta de fazer isso. Não, isso você faz melhor que eu. Isso o Marlon vai chamar de estrutura do ego. É uma satisfação que nós estamos dando para uma estrutura que nem sempre está clara para nós se realmente é isso. Porque ao mesmo tempo que o medo nos protege, quando é o medo biológico, ele nos dá uma proteção de sobrevivência, o medo psicológico vai estagnar nossas experiências. Isso tem que ficar bem claro, que o que estagna o meu crescimento e o meu desenvolvimento não é o medo biológico, é o medo psicológico. São os medos aprendidos, direcionados por uma sociedade. O medo biológico ele vai fazer com que a gente sobreviva. Olha, se a água do rio passou em cima da ponte, eu não sei aonde está a ponte, então eu não vou. Isso é um medo de autopreservação. Agora, se eu estou num voo e de repente vou saltar de paraquedas, mas eu não tenho informação da superfície, eu não verifiquei o meu paraquedas, isso é um medo de sobrevivência, mas eu preciso saber se eu vou pular ou não, o que pode ser um medo psicológico e um medo biológico. Então, nós só vamos separar bem claro essas situações se nós nos conhecemos. Então percebam que tudo passa pelo autoconhecimento. Marlon traz para a gente o tempo todo, né? Autoconhecimento como filosofia de vida. A gente está aprendendo. Com alguma dificuldade, mas nós vamos aprender. Porque é isso que nos prevalece enquanto espécie racional, de inteligentes, capazes de evoluirmos e aprender novos repertórios. E aprender novos repertórios não é só para ganhar dinheiro ou para ser socialmente reconhecido numa escala, né, uma escala social onde aparecer é importante. Mas desenvolver novos repertórios para que eu me reconheça e para que eu me sinta bem. Essa é a melhor forma de estarmos numa vida tranquila, mesmo com os reveses que nós precisamos de enfrentar. Porque sempre que nós estarmos aqui, nós vamos ter reveses diferentes para a gente aprender. O medo em si é legítimo. Essa frase está lá no livro Medo Líquido. O problema está na incapacidade humana de entregar-se para as relações com a presença da expressão deste instinto, encarar as dúvidas e angústias como uma parte natural da existência humana. Esse é o medo psicológico. Então, se eu sei que é possível de haver dúvidas, porque eu não vou estar certo o tempo todo, é impossível, não tem como estarmos certos. Nós temos dúvidas, nós temos angústias, nós temos erros. O que não pode acontecer é que o medo de errar me estagne, me deixa paralisada. Ah, mas então eu vou sair fazendo experiência de tudo? Não.
Eu preciso me conhecer para saber que tem coisas que eu não vou experienciar. Eu não vou experimentar só para dizer para mim se eu tenho coragem de fazer ou não. Se isso vai me deixar mais feliz ou não. Tem coisas que nós temos que avaliar. E aí o que acontece? Essa é a parte mais difícil. Porque muitas vezes essas análises, essas experiências, nós não fazemos porque queremos. Nós fazemos porque nós queremos mostrar para o outro que nós somos capazes. E muitas vezes não somos. Tudo bem. Nós não somos capazes de tudo na vida. Nós somos possíveis de aprender algumas coisas com mais facilidade e outras não. E que se chegarmos a ser criticados por isso, a gente tem a maturidade, a leveza e a certeza de que nós vamos encarar essas críticas e dizer, ok, foi uma escolha que eu fiz. O que a gente precisa entender é que o medo é legítimo, mas ele não é o detentor de tudo que vai acontecer na nossa vida. Ele não pode dar um parecer, um aval para tudo. Eu preciso estar além disso. Olha, eu não vou pular de paraquedas, não porque eu tenho que mostrar para os outros que eu sou corajoso, porque eu não quero pular. Isso não é medo, isso é uma escolha. E é uma escolha com clareza. Imagina se todo mundo resolvesse fazer paraquedismo porque tem que mostrar para si e para os outros que é corajoso. Não faz sentido. Tem alguns brinquedos, né, na Disney, que eu não conheço, mas sempre vejo, né, filmes e vejo gravuras e faço pesquisas. Tem brinquedos que eu não entraria lá por nenhum dinheiro. Ah, mas você é medrosa. Pode ser, mas é uma escolha que eu fiz de não ir lá. Percebem que essa é a diferença? Quando eu faço uma escolha clara, eu não estou deixando o medo biológico e psicológico tomar conta de mim. Eu estou fazendo uma escolha clara, que eu não vou fazer porque eu não quero fazer. E posso fazer outras coisas. E posso estar muito bem nas outras coisas que eu vou fazer. De repente, alguém não tem coragem para entrar numa montanha-russa assustadora daquele jeito e vai fazer corrida de bicicleta. Ótimo, perfeito. E vai participar da corrida de São Silvestre tranquilamente. O que eu preciso é saber o que me deixa angustiado e o que me deixa feliz. E aí a gente toca a vida para frente, sabendo que existem essas partes que compõem a nossa vida, que a natureza humana está dentro desse processo, e eu vou seguir a vida tranquilamente, sem me deixar abater por situações que me tragam angústia. Claro que a gente vai ficar angustiado. Se tem pessoas, né, que ficam angustiadas ao entrar numa consulta médica, tem pessoas que vão ficar angustiadas ao atravessar uma rua sozinho. Qual a diferença nisso? É eu me reconhecer nessas situações e saber o que está legal e o que não está legal. Porque às vezes eu posso ter medo de atravessar uma rua onde não tem uma sinalização para o pedestre, onde eu me sinta insegura. Agora, se passa pela minha cabeça que eu não vou atravessar nenhuma avenida porque no meio do caminho eu posso paralisar as minhas pernas e eu fico... Aí alto lá, para e começa a pensar por que isso acontece. É frequente? Em que lugares? Em que situações? Isso é autoconhecimento. Esse é um jeito de fazer com que eu perceba que algo não está bem. E olha que interessante, nós precisamos relacionar com o medo de uma forma que ele possa nos indicar algumas potencialidades.
Como exemplo, eu não preciso saltar de paraquedas, mas de repente eu posso fazer uma trilha. E tranquilo. E tem gente que não vai para uma trilha porque tem medo de encontrar um bicho no mato. Uma cobra, por exemplo. Arbustos que possam ser alérgicos. Então, tem uma série de situações que a gente pode parar e pensar que eu posso ser feliz, mesmo reconhecendo os meus medos. E não tem nenhum problema. Porque quando eu faço isso, eu vou ressignificar as minhas emoções. Por exemplo, alguém me critica por alguma situação que eu não quis fazer, porque eu demonstrei algum medo, alguma insegurança, mas eu ficarei com muita raiva dessa pessoa. Essa raiva também vai me fazer mal, tanto quanto o medo não esclarecido da situação. Então, ressignificar as emoções é eu ficar chateada com a crítica da pessoa, né, frente a uma situação que eu não consegui realizar, mas eu ressignificar isso de uma forma que é uma escolha que eu fiz e eu estou bem com isso. É a autopercepção positiva dos meus sentimentos, das minhas emoções, e nem por isso eu deixar de me relacionar com as pessoas por uma situação de crítica por algo que eu escolhi não fazer. Percebe que o medo não vai te destruir e elaborar estratégias para agir. Tranquilo. Porque se o medo me destrói, ele é patológico. Aí eu preciso de ajuda. E precisar de ajuda não é me sentir menos importante que as outras pessoas. Isso é outra situação que muitas vezes eu vou me fechando, eu vou fugindo das pessoas, eu vou me trancando, eu vou me colocando num pote com tampa, porque eu não consigo pedir ajuda. Porque pedir ajuda significa que eu sou uma pessoa fraca e frágil. Muito pelo contrário. Tem um livro que chama O Menino, o Cavalo e a Raposa. Onde tem hora que o cavalo diz para a raposa: o ato mais corajoso é o ato de pedir ajuda. Porque antes a raposa diz para o menino e para o cavalo: eu sou tão sem importância que eu não tenho nada para falar. E o cavalo interpreta como um pedido de ajuda. E diz para ela que o ato mais corajoso é o ato de pedir ajuda. Porque é assim que nós crescemos, quando a gente é pequenininho, né? Quando a gente pede ajuda para amarrar os cadarços, para colocar comida no prato, para vestir uma camiseta que às vezes a gente não dava conta. E de repente a gente cresce e esquece de tudo isso como se nós fôssemos criados e construídos para nunca mais pedir ajuda. E a única coisa que a gente tem certeza todos os dias é que nós vamos precisar de ajuda sempre. Por isso nós somos um ser social. Tem uma frase, né, que eu questiono muito ela. Eu estou com medo, mas vai com medo mesmo. Você não precisa ir com medo mesmo. Você pode parar, reconhecer esse medo, conversar com ele e elaborar estratégias para que você possa agir depois de você ter reconhecido e acolhido o medo. Porque muitas das tragédias que acontecem individualmente, essa colocação de que está com medo, vai com medo mesmo. Eu não preciso ir com medo mesmo. Eu preciso entender porque o medo primeiro, depois eu vou
Só que na correria que nós somos criando para nós mesmos, a gente nem para pensar se está com medo, e quando percebe, o estrago está feito. Nós perdemos a capacidade, a habilidade de olhar para nós e perceber quem somos nós. Até porque, para a gente encerrar, a gente não é feito de medo. Quando a gente volta lá na primeira frase, né? O medo alcança o subterrâneo. É porque muitas coisas foram colocadas na nossa caixinha. A gente foi sendo preenchido com isso. E a sensação e a impressão que a gente tem é que realmente nós somos construídos com medo. O medo fez parte da nossa estrutura. Mas, na verdade, nós vamos construindo medos psicológicos, medos aprendidos, que fica difícil a gente separar o que é o medo biológico, que é a autopreservação, a autossobrevivência, né? Autocuidado, para o medo destrutivo, que foram os medos aprendidos. Então, essa frase é muito para a gente pensar que os medos aprendidos, os medos colocados no nosso ser, na nossa essência, eles sim são os que nos fazem nos trancar em nós mesmos. E o equilíbrio fica mais difícil de ser alcançado. Porque quando a gente percebe que a gente está se construindo em cima de medos, de insegurança e de angústias, fica muito difícil nós sermos felizes. Às vezes nós somos alegres para manifestar uma expressão que ela não foi construída internamente. Ela é superficial. Então a gente precisa entender que o medo, ele é importante sim, ele é legítimo para a nossa sobrevivência. O medo que nos estagna, que nos paralisa, não. Esse precisa ser acolhido, percebido, olhado de frente e, se necessário, peça ajuda. Porque a gente não é feito de medo. Nós somos feitos de muitas outras coisas que às vezes só paramos de olhar para essas coisas e trazê-las à tona. Pensemos nisso. O nosso relacionamento com o medo, ele precisa ser bom e precisa ser positivo. Muito obrigada.